Imagine a ilha de Patmos, uma rocha árida e isolada no mar Egeu, servindo como prisão para um homem cuja mente, contudo, viajava muito além dos confins físicos daquela caverna. João, o visionário, o último dos apóstolos, é arrebatado em espírito para presenciar o desenrolar da história humana, não sob a ótica dos imperadores romanos ou das crônicas terrestres, mas a partir da sala do trono do universo. E é neste momento de êxtase profético que os céus se abrem para revelar o que ele descreve como um grande sinal. A escolha da palavra não é acidental. No grego original, o termo megasemeion indica algo que vai muito além de uma simples imagem ou ilustração. É um portento, um indicador de realidade profunda, um estandarte cósmico que exige atenção absoluta de todas as inteligências criadas, sejam anjos ou homens. Diante dos olhos de João, surge uma figura feminina, mas não se trata de uma mulher comum, nem de uma rainha terrena adornada com ouro ou pedras preciosas extraídas do solo. Esta mulher está vestida com a própria fonte de luz do nosso sistema solar. Uma mulher vestida do sol. A imagem é poeticamente avassaladora e teologicamente densa. Estar vestida de sol implica estar envolta na glória de Deus, revestida de uma dignidade que não pertence a este mundo caído. Nas Escrituras, o sol é frequentemente associado à majestade divina e à justiça que brilha perpetuamente. O Salmo 104 descreve o próprio Criador como alguém que se cobre de luz, como quem se cobre com uma veste. Portanto, esta mulher reflete, em sua própria essência e aparência, a glória do Altíssimo. Ela é um espelho da luz incriada, uma entidade que, embora criada, foi elevada a uma posição de honra suprema, transcendendo a escuridão que permeia o cosmos moral. Abaixo dela, servindo de estrado para seus pés, está a lua. Se o sol representa a constância, a glória imutável e o dia eterno, a lua, no pensamento antigo e hebraico, é o símbolo da mutabilidade, dos ciclos, das estações e da noite. A lua governa as marés e marca a passagem do tempo, com suas fases de crescimento e minguante. Ao posicionar a lua debaixo dos pés desta mulher, a visão comunica uma mensagem de domínio e transcendência. Ela está acima das vicissitudes do tempo, acima da instabilidade das eras e da escuridão da noite. Ela permanece firme sobre o que é transitório. Enquanto o mundo abaixo gira em ciclos intermináveis de ascensão e queda, de luz e sombra, ela permanece estável, fundamentada em uma realidade superior, subjugando a inconstância do universo material sob sua autoridade espiritual. Coroando esta figura majestosa, há uma diadema de 12 estrelas. O número 12, na numerologia bíblica e na estrutura do povo de Deus, é o número da administração governamental perfeita e da totalidade do povo eleito. Remete-nos imediatamente às 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e, por extensão, aos 12 apóstolos do Cordeiro no Novo Testamento. Esta coroa não é apenas um adorno de beleza, mas um símbolo de vitória e de identidade corporativa. As estrelas, brilhando em sua cabeça, conectam esta mulher à promessa feita a Abraão, de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Aqui, a profecia visual de João faz eco ao sonho de José no livro de Gênesis, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Contudo, na visão do Apocalipse, a configuração muda. Não é a família de Jacó apenas em um contexto agrícola ou familiar, mas a representação glorificada da comunidade da aliança, brilhando no firmamento da história da redenção. Entretanto, a visão muda drasticamente de tom. A majestade celestial cede lugar a uma agonia visceral e terrena. João observa que esta mulher cósmica, apesar de seu traje solar e coroa estelar, está grávida. E não é uma gravidez passiva ou puramente simbólica de espera serena. O texto nos diz que ela clama com dores de parto e sofre tormentos para dar à luz.
O verbo grego usado para clamar é krasain, um grito inarticulado, gutural, de intensa emoção ou dor excruciante. A justa posição é chocante. A glória celestial misturada com o sofrimento biológico, humano e cru. Estas dores de parto não são apenas físicas. Elas representam o parto messiânico. Na tradição profética judaica, fala-se frequentemente das dores de parto do Messias, o período de tribulação e sofrimento intenso que precederia a chegada da redenção final. A mulher, portanto, personifica a longa espera, a angústia dos séculos, o gemido da criação e do povo fiel que aguarda a manifestação do Salvador. Desde o momento da queda no Éden, a humanidade e a criação gemem juntas, como diria o apóstolo Paulo, aguardando a adoção. O sofrimento desta mulher é o sofrimento de todos os que esperaram contra a esperança, dos profetas que foram perseguidos, do remanescente fiel que manteve a chama acesa nas noites mais escuras da apostasia. Ela está prestes a trazer ao mundo algo novo, algo que mudará a estrutura da realidade. E isso não pode acontecer sem dor, sem o rompimento violento do status quo. Mas o cenário se expande e o drama se intensifica com a introdução do antagonista. Outro sinal aparece no céu. Se o primeiro era um sinal de luz e promessa, este segundo é um sinal de terror e destruição. Eis que surge um grande dragão vermelho. A cor é específica, pirros, a cor do fogo, mas também a cor do sangue. Este não é um monstro mitológico qualquer. É a personificação da violência assassina, o arquétipo do mal que tem manchado a história humana com guerras e genocídios, desde que Caim levantou a mão contra Abel. O vermelho do dragão é o reflexo do sangue dos santos e dos inocentes que ele derramou ao longo das eras. A anatomia deste dragão é descrita com precisão matemática para evocar o horror de um poder absoluto e corrompido. Ele possui 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças, 7 diademas. As 7 cabeças sugerem uma plenitude de inteligência maligna, uma astúcia completa e multifacetada. Ele não é um inimigo estúpido ou animalesco no sentido de irracionalidade. Ele possui uma sabedoria perversa, antiga e profunda. Os 10 chifres representam a totalidade do poder militar e político. Na linguagem apocalíptica, o chifre é sempre símbolo de força e autoridade coercitiva. Ter 10 chifres significa possuir a capacidade de esmagar qualquer oposição terrena. E os diademas sobre as cabeças indicam que este ser reivindica soberania. Ele se vê como o rei deste mundo, o usurpador que roubou o domínio dado originalmente ao homem e que agora governa através do medo e da manipulação. Este dragão não é outro senão a antiga serpente, agora crescida, inchada pelo orgulho e pelo tempo, transformada em um monstro capaz de varrer as estrelas do céu. E de fato, a visão nos diz que sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as lançava sobre a terra. Esta imagem cosmológica sugere uma catástrofe nas regiões celestiais, possivelmente aludindo à rebelião original dos anjos, onde uma fração significativa das hostes celestes foi seduzida ou coagida a seguir este adversário em sua queda. O impacto dessa queda é sentido na terra, mostrando que a batalha que João está prestes a narrar não é apenas política ou religiosa em um sentido estreito, mas é uma guerra que abrange as dimensões física e espiritual, envolvendo seres de poder inimaginável. O momento crítico da visão se dá no posicionamento dos atores. O dragão se detém diante da mulher que está para dar à luz. A cena é de uma tensão insuportável. É o predador supremo aguardando o momento de maior vulnerabilidade da presa. Ele não ataca a mulher imediatamente para destruí-la. Seu objetivo primário é o fruto do seu ventre. A intenção é clara, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Aqui vemos a síntese de toda a história bíblica e do conflito cósmico. Desde Gênesis 3:15, onde Deus profetizou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e que a serpente feriria o calcanhar da semente,
O inimigo tem estado em vigília constante. O dragão sabe que o nascimento desta criança significa o fim do seu reinado. Ele entende as profecias melhor do que muitos estudiosos. Ele sabe que aquele que vai nascer é destinado a reger todas as nações com vara de ferro. A expressão vara de ferro é retirada do Salmo 2, um salmo messiânico de coroação, indicando um governo inquebrável, justiça absoluta e autoridade que não admite contestação. O filho não vem para negociar, mas para reinar. E é esse destino inexorável que o dragão tenta desesperadamente abortar. A postura do dragão diante da mulher parturiente é a chave interpretativa para os grandes massacres da história. Vemos essa mesma dinâmica quando Faraó ordenou a morte dos meninos hebreus no Egito, tentando impedir o surgimento do libertador. Vemos isso novamente quando a ímpia Atalia tentou exterminar toda a linhagem real de Davi. Vemos isso de forma brutal quando Herodes, o Grande, mandou matar os inocentes em Belém, movido por um medo paranoico de perder o trono para o recém-nascido rei dos judeus. Em cada um desses eventos históricos, era o dragão invisível, posicionado diante da mulher, o povo de Deus, tentando devorar a criança prometida antes que ela pudesse cumprir sua missão. A história visível é apenas a sombra dessa guerra invisível travada nas regiões celestiais. A mulher, portanto, torna-se o ponto focal de uma batalha que transcende sua própria existência. Ela é gloriosa, sim, vestida de sol, mas naquele momento ela é também o alvo de um ódio concentrado que dura milênios. A vulnerabilidade do parto é contrastada com a ferocidade do dragão. Como pode uma mãe em trabalho de parto resistir a uma besta de 7 cabeças e 10 chifres? A resposta reside na natureza da criança e na intervenção divina que permeia a visão. A tensão não está em se a criança nascerá, mas no horror da oposição que se levanta contra a vida que traz a luz. É fundamental notar que a mulher não luta contra o dragão. Ela dá à luz. O ato de dar à luz é, em si mesmo, o ato de guerra supremo contra as trevas. Ao trazer o Messias ao mundo, ao manifestar a promessa de Deus em carne e realidade histórica, a mulher desfere o golpe fatal no império do dragão. A vida é a arma contra a morte. A encarnação da luz é a sentença contra a escuridão. O grito de dor da mulher ecoa pelo universo não como um sinal de derrota, mas como o anúncio de que o tempo da tolerância está acabando. O velho mundo, dominado pela serpente, está sendo rasgado para dar lugar ao reino do Filho. A exegese destes símbolos astrais nos leva a compreender que o Apocalipse não está falando de astrologia ou de mitos pagãos recondicionados, embora utilize uma linguagem visual que seria compreensível para os leitores do primeiro século, familiarizados com as histórias de deuses e monstros estelares. João, sob a inspiração do Espírito, subverte esses mitos. Não é Leto dando à luz Apolo enquanto foge da Píton. É a comunidade da aliança, Israel e a Igreja, em sua continuidade orgânica, trazendo ao mundo o Verbo de Deus. O Sol, a Lua e as estrelas não são divindades que controlam o destino humano. São meros adornos na vestimenta da serva do Senhor. Eles servem para destacar a dignidade daquela que carrega a promessa. A cena congela nesse instante de clímax iminente. A criança prestes a emergir, o dragão com as mandíbulas abertas, o céu retendo a respiração. O contraste entre a pureza luminosa da mulher e o vermelho sanguíneo do dragão cria um quadro visual inesquecível. Representa a dualidade moral absoluta. Não há zona cinzenta aqui. Ou se pertence à linhagem da mulher, marcada pela luz, pelo sofrimento sacrificial e pela esperança, ou se pertence ao sistema do dragão, marcado pelo poder coercitivo, pela soberba e pela destruição. Ao contemplarmos este grande sinal, somos convidados a olhar para trás, para a manjedoura de Belém, mas também para a cruz do Calvário e para o trono vazio. A criança que nasce é arrebatada para Deus e para o seu trono,
escapando das garras imediatas do dragão. Mas isso não encerra o conflito. Apenas muda o campo de batalha. O dragão, frustrado em seu objetivo principal de destruir o Messias pessoal, voltará sua fúria contra a mulher e o restante da sua descendência. Mas isso é o que veremos no desenrolar desta visão. Por ora, ficamos com a imagem da mulher vestida de sol, o símbolo eterno da vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, permanecendo firme no firmamento da profecia, desafiando o caos com a simples, porém invencível, força de gerar o Salvador do mundo. Ao adentrarmos na camada mais complexa e, talvez a mais visualmente celebrada deste enigma apocalíptico, deparamo-nos com a terceira via de interpretação, uma que transcende a abstração coletiva de Israel ou da Igreja e busca um rosto humano, uma identidade singular para a mulher vestida de sol. Durante séculos, a arte sacra, a liturgia e a devoção popular, especialmente nas tradições católica e ortodoxa, identificaram esta figura celestial com a Virgem Maria, a mãe de Jesus. No entanto, esta identificação não é isenta de profundos debates teológicos e exegéticos que merecem uma análise minuciosa, pois, ao examinarmos o texto grego original de João, encontramos nuances que tanto apoiam quanto desafiam esta visão mariana, criando uma tensão fascinante que enriquece o mistério, em vez de o resolver simploriamente. A leitura mariana da passagem não surge de um vácuo devocional, mas de uma conexão estrutural dentro do próprio livro do Apocalipse. É imperativo notar a sequência narrativa. O capítulo 11 termina com a abertura do templo de Deus no céu e a visão da Arca da Aliança, um objeto sagrado perdido há séculos na história de Israel. Imediatamente após essa revelação da Arca, João descreve o grande sinal da mulher. Para os teólogos patrísticos e medievais, esta justaposição não era acidental. Maria é interpretada como a nova Arca da Aliança. Assim como a arca antiga carregava o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, símbolos da presença de Deus, Maria carregou em seu ventre o próprio Logos, o pão da vida e o sumo sacerdote eterno. Nesta perspectiva, a mulher vestida de sol é a manifestação gloriosa daquela que deu à luz o Messias, agora coroada não apenas pela sua maternidade física, mas pela sua fidelidade espiritual e pelo seu papel singular na economia da salvação. Contudo, esta interpretação enfrenta um obstáculo exegético formidável, que os estudiosos protestantes e até mesmo alguns católicos modernos apontam com rigor: as dores de parto. O texto descreve a mulher gritando com dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Se aceitarmos o dogma da Imaculada Conceição, que sugere que Maria foi preservada da mancha do pecado original, e se considerarmos a tradição de que o parto de Cristo foi virginal e isento da maldição de Eva em Gênesis, onde a dor do parto é uma consequência do pecado, como explicar os gritos de agonia da mulher no Apocalipse? Este é o ponto onde a exegese literal colide com a teologia sistemática. Para resolver este paradoxo, teólogos como Pio X e mais tarde Bento XVI propuseram que o nascimento descrito no capítulo 12 não se refere apenas ao nascimento físico de Jesus em Belém, mas ao nascimento místico do Cristo total, ou seja, a cabeça e o corpo. As dores de parto nesta visão aprofundada representam o sofrimento de Maria ao pé da cruz, onde ela se torna espiritualmente mãe dos discípulos, simbolizados pelo resto da sua descendência. Assim, a agonia da mulher não é a contração muscular de um útero biológico, mas a angústia espiritual da compaixão materna diante do sacrifício do filho e a perseguição contínua dos seus filhos espirituais ao longo da história. O nascimento aqui transcende a manjedoura e alcança o Calvário e a ressurreição, onde a morte é vencida e a nova humanidade é gerada em meio à dor e ao sangue. Mas limitar a interpretação a uma única entidade, seja Israel, a Igreja ou Maria,
pode ser um erro de reducionismo que ignora a genialidade literária e profética de João. A hermenêutica moderna, apoiada por séculos de tradição, sugere o conceito de personalidade corporativa ou polivalência simbólica. Na mentalidade hebraica, um indivíduo pode representar toda a nação, e a nação pode ser personificada num indivíduo. O rei representa o povo. O servo sofredor de Isaías é tanto um indivíduo quanto a nação de Israel. Sob esta luz, a mulher vestida de sol torna-se um símbolo fluido e abrangente, uma figura que oscila entre o coletivo e o singular sem contradição. Ela é, simultaneamente, a filha de Sião do Antigo Testamento que aguarda o Messias. A Virgem Maria que traz o Messias ao mundo num momento histórico preciso, e a Igreja que continua a dar à luz Cristo no coração dos fiéis através dos séculos. Esta síntese teológica resolve as tensões aparentes. Como Israel, ela ostenta as 12 estrelas dos patriarcas e das tribos. Como Maria, ela dá à luz o filho varão que regerá as nações, cumprindo a profecia messiânica do Salmo 2. Como a Igreja, ela foge para o deserto e é perseguida pelo dragão durante o tempo do fim. O símbolo não é ou isto ou aquilo, mas sim tudo isto em plenitude. A mulher é o arquétipo do povo de Deus em todas as suas fases. A fase da promessa, a fase do cumprimento e a fase da proclamação. Ela é a personificação da humanidade fiel que se opõe à humanidade rebelde, representada pela prostituta da Babilônia, que aparecerá mais tarde na narrativa apocalíptica como a antítese sombria desta mulher luminosa. Ao aprofundarmos a análise do texto, a narrativa move-se da identidade estática da mulher para a sua experiência dinâmica de sobrevivência e proteção divina, um elemento crucial para decifrar a mensagem central do capítulo. O texto afirma que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para ser sustentada durante 1260 dias. A imagem do deserto é carregada de uma dualidade poderosa na teologia bíblica. Por um lado, é o lugar da provação, da escassez, da serpente e do escorpião. O lugar onde a fé é testada até o limite. Por outro lado, o deserto é, fundamentalmente, o lugar do encontro íntimo com Deus, o cenário do Êxodo, onde Israel foi formado como nação, onde o maná caía do céu e onde a nuvem da glória guiava o povo. Ao colocar a mulher no deserto, João está evocando a memória histórica do Êxodo, sugerindo que a Igreja, ou o Israel fiel, está numa nova jornada de peregrinação. Os 1260 dias, ou 3 anos e meio, correspondem ao tempo clássico de tribulação nas Escrituras, espelhando o tempo da seca de Elias e o tempo da profanação de Antíoco Epifânio. Não se trata apenas de uma cronologia matemática, mas de um período teológico que denota um tempo limitado, permitido por Deus, onde o mal parece triunfar, mas onde a proteção divina é, na verdade, absoluta quanto à essência da sobrevivência espiritual. A mulher é sustentada, nutrida por Deus, tal como Elias foi nutrido pelos corvos e Israel pelo maná. Isso nos diz que, independentemente da identidade específica, seja a comunidade judaica messiânica no século I, fugindo para Pela, antes da destruição de Jerusalém, seja a Igreja sofrendo sob os Césares ou os fiéis no fim dos tempos, a providência divina é o tema central. Um detalhe fascinante emerge quando o texto descreve que foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela voasse para o seu lugar no deserto. Aqui, a intertextualidade atinge o seu ápice. Esta não é uma águia qualquer. O artigo definido no grego sugere a águia, remetendo diretamente a Êxodo 19:4, onde Deus diz a Israel: Vós vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. A águia é o símbolo da força divina que resgata, que eleva o seu povo acima do perigo iminente. Para os primeiros cristãos que ouviam esta carta ser lida nas catacumbas ou em reuniões secretas, a mensagem era clara.
O mesmo Deus que partiu o Mar Vermelho é o Deus que sustenta a Igreja diante da fúria do Império Romano e do dragão espiritual que o anima. A identidade da mulher é, portanto, inseparável da sua dependência de Deus. Ela é definida não pela sua própria força, mas pela capacidade de ser carregada pela graça. A narrativa intensifica-se quando o dragão, frustrado por não conseguir devorar o filho, que foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, volta a sua fúria contra a mulher. O texto descreve que a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela correnteza. A imagem de um rio, ou dilúvio, saindo da boca da serpente é grotesca e aterrorizante. Historicamente, as águas turbulentas e as inundações são metáforas bíblicas para exércitos invasores, como vemos em Jeremias e Isaías, referindo-se aos assírios ou babilônios. No entanto, dada a natureza espiritual do conflito, muitos intérpretes veem neste rio uma torrente de mentiras, heresias, propaganda e enganos ideológicos, destinados a afogar a verdade do Evangelho e a destruir a credibilidade da Igreja ou a pureza da fé de Maria e de Israel. Se a mulher representa a verdade encarnada na comunidade dos fiéis, o dragão tenta diluí-la, submergi-la num caos de confusão moral e doutrinária. É uma guerra de narrativas, mas a terra vem em socorro da mulher, abrindo a boca e engolindo o rio. Esta personificação da natureza ajudando o povo de Deus ecoa a rebelião de Coré, onde a terra se abriu para engolir os rebeldes, mas aqui a ação é salvífica. Isso sugere que a realidade histórica, os fatos, ou talvez intervenções providenciais na ordem geopolítica, acabam por neutralizar as mentiras do inimigo. A própria criação está aliada à mulher contra o caos do dragão. Chegamos então ao clímax da identificação da mulher através da reação do seu antagonista. O versículo final desta perícope diz: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." Esta frase é a chave mestra que une todas as interpretações. Se a mulher fosse apenas a Maria histórica, o dragão não teria mais a quem atacar na terra após a sua assunção. Se fosse apenas o Israel étnico do passado, a referência ao testemunho de Jesus seria anacrônica. A existência de uma semente ou descendência confirma a maternidade contínua da figura. Ela é a mãe dos crentes. Neste ponto, o enigma da identidade resolve-se não pela exclusão, mas pela expansão. A mulher vestida de sol é o grande sinal da aliança inquebrável de Deus com a humanidade. Ela é Eva redimida, cumprindo a promessa do Éden de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ela é Sara, rindo da impossibilidade transformada em promessa. Ela é Maria, dizendo sim à encarnação. Ela é a Igreja, clamando Maranata em meio à perseguição. Ela é o espelho onde cada crente vê o seu próprio destino, gerada na dor, perseguida pelo mal, mas protegida por Deus, destinada a reinar e a brilhar como as estrelas do céu. A complexidade da figura da mulher serve, portanto, a um propósito narrativo superior no documentário da história da salvação. Ela humaniza a batalha cósmica. O Apocalipse não é apenas sobre monstros e catástrofes, é sobre uma família. É sobre uma mãe e os seus filhos. A identidade da mulher nos diz quem nós somos no grande esquema das coisas. Não somos órfãos num universo indiferente à mercê de forças caóticas representadas pelo dragão. Somos a descendência da mulher coroada de estrelas. A nossa luta terrena, as nossas dores de parto atuais, não são sinais de morte, mas as contrações necessárias para o nascimento de um novo mundo. Assim, ao encerrarmos esta investigação sobre o enigma da identidade, compreendemos que João não estava apenas a codificar a história política do século I, nem apenas a prever o fim dos tempos. Ele estava a construir uma teologia da esperança. A mulher permanece inatingível pelo dragão, não porque seja imortal por natureza,
mas porque o seu lugar foi preparado por Deus. O deserto, que parecia ser o seu túmulo, torna-se o seu santuário. E enquanto o dragão permanece na areia do mar, instável e furioso, a mulher é elevada, vestida com a glória do próprio Deus, lembrando-nos que, na economia do céu, a vulnerabilidade confiada a Deus é mais poderosa do que qualquer força destrutiva que o abismo possa vomitar. Com a identidade da mulher estabelecida como o coração pulsante da resistência divina, o palco está montado para o próximo ato. A guerra aberta não apenas contra ela, mas contra o fruto do seu ventre e a totalidade dos céus. O foco agora deve deslocar-se da mãe para o filho e para o arcanjo, que lidera a contra-ofensiva celestial, pois o silêncio do deserto está prestes a ser rompido pelo som de uma guerra que começou antes da fundação do mundo.